Em uma era repleta de grandes guerreiros e reis, uma tribo menor, conhecida por sua prosperidade e sabedoria, deixou uma marca profunda na história de Israel. A tribo de Aser. Embora frequentemente negligenciada, ela foi essencial para o destino do povo, não por sua força na batalha, mas pelo que oferecia aos outros: abundância, sustento e unidade. Você sabia que no Apocalipse, as tribos que serão seladas para a salvação final são mencionadas? E não apenas isso. Uma mulher descendente dessa tribo foi fundamental para reconhecer o Messias no templo, mudando o curso da história para sempre. Se isso te intriga, acompanhe. Uma tribo aparentemente simples, nascida nas sombras, desempenhou um papel crucial no plano divino. Fique ligado para descobrir. E se você tem paixão por explorar mais histórias, curta, inscreva-se, comente e compartilhe este vídeo. O melhor ainda está por vir. O vento soprava suavemente sobre os campos de Canaã quando vim ao mundo. Fui recebido com alegria, embora não com a mesma celebração reservada aos primogênitos. Na casa de meu pai, minha mãe, Zilpa, me segurou ternamente em seus braços. Ela não era como Raquel, uma das esposas legítimas de Jacó, mas sua serva, entregue por Lia para lhe dar mais filhos. Cresci em um lar onde a rivalidade não era uma sombra passageira, e sim uma presença constante, pesada, pairando sobre todos nós. Meu pai, Jacó, era um homem abençoado pelo Altíssimo, mas seu coração estava dividido. Ele amava fervorosamente Raquel, sua esposa amada, e esse amor se refletia em seus filhos, José e Benjamim. Lia, irmã de Raquel, lutou a vida inteira para conquistar o afeto do meu pai, e nessa tentativa nasceram vários dos meus irmãos mais velhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Depois, Issacar e Zebulon. Ainda assim, o amor que Jacó sentia por Lia não foi suficiente para equilibrar o jogo de paixões e preferências que governava nossa casa. Gade e eu, filhos de Zilpa, não fomos totalmente ignorados. A lei não nos considerava meros servos, mas filhos legítimos de Jacó. Mesmo assim, a linha divisória era clara. Não tínhamos a nobreza de José, nem a primazia de Ruben, o primogênito. Éramos observadores dentro da própria casa, testemunhas da disputa entre as esposas de nosso pai e do favoritismo que pairava como uma nuvem sobre nossa linhagem. Na infância, aprendi a me mover pelos cantos do acampamento sem chamar atenção. Meu irmão Gade, por outro lado, tinha uma personalidade mais forte e recebia mais olhares. Ele não suportava ser tratado com indiferença. Buscava seu lugar com determinação, mesmo que isso significasse confrontar os filhos de Raquel. Eu, porém, compreendi que a astúcia era uma ferramenta melhor do que o confronto direto. Aprendi a ouvir, analisar gestos e palavras e encontrar meu próprio caminho. Queria existir entre eles sem provocar o desprezo dos mais velhos nem o escárnio dos mais jovens. José parecia destinado à grandeza desde cedo. Carregava um ar de superioridade que lhe rendeu inimigos dentro da própria família. Falava de sonhos em que todos se curvavam diante dele, como se já fosse rei entre nós. Sua atitude despertou inveja e raiva, especialmente entre os irmãos mais velhos. Os filhos de Lia tinham sua própria hierarquia, com Ruben à frente, embora sua posição fosse frágil por causa dos erros do passado. Simeão e Levi eram homens de temperamento feroz, marcados pela vingança após a afronta sofrida por nossa irmã Diná. Judá, por sua vez, destacava-se por sua liderança natural, e seu orgulho não o deixava aceitar a preferência de nosso pai por José. E ali estava eu, o oitavo filho de Jacó, um elo nessa corrente complexa de sangue e lealdades divididas. Eu não era o primogênito, nem o favorito, nem o mais forte. Não possuía a astúcia de Judá, nem a ferocidade de Simeão, nem a graça de José. Mas havia algo que, com o tempo, eu descobri em mim. A capacidade de observar, compreender os outros e encontrar meu lugar sem precisar de confronto.
Essa sabedoria me guiou enquanto crescia. Embora eu não pudesse deixar de me perguntar se algum dia seria mais do que apenas um filho da serva, um homem esquecido entre os descendentes de Israel. Logo se descobriria que o destino percorre caminhos inesperados. Até mesmo aqueles que nascem nas sombras podem encontrar sua própria luz. Minha infância na casa de Jacó foi uma sucessão de silêncios e olhares cautelosos. E desde os meus primeiros anos, aprendi que o amor nem sempre é recíproco e que laços de sangue por si só não bastam para selar a irmandade. Cresci ao lado do meu irmão Gade, sob o olhar atento da nossa mãe, Zilpa. Minha mãe, que nos instruía na arte da prudência e da obediência, não era uma mulher que se rebelasse contra o destino. Embora lamentasse sua condição, aceitava sua posição com uma serenidade que às vezes eu achava incompreensível. Ela nos ensinava a não invejar os filhos de Lia nem os de Raquel, mas a encontrar valor em quem éramos, pois pequenas estrelas também brilham no céu. Lá em cima, ela costumava dizer, acariciando minha testa antes de eu adormecer, nem toda luz precisa ser a maior para ser vista. Minha relação com Gade era de cumplicidade e contraste. Ele era impulsivo, inclinado a desafiar as normas, enquanto eu preferia observar e analisar. Antes de agirmos juntos, aprendemos a interpretar os gestos de nossos irmãos mais velhos, distinguir quando era prudente permanecer em silêncio e quando podíamos nos fazer ouvir sem nos tornarmos alvo de ridículo ou desprezo. A casa de nosso pai era, muitas vezes, um campo de batalha. Havia uma diferença notável na forma como éramos tratados. Não éramos escravos nem meros servos, mas também não éramos vistos como plenamente iguais, como se fôssemos menos dignos da herança de nosso pai. Jacó nunca nos rejeitou abertamente, porém seu amor era distribuído de modo desigual. À medida que eu crescia, a preferência por José tornava-se evidente. Jacó não escondia o afeto por ele, e esse favoritismo começou a semear ressentimento no coração de muitos. A túnica colorida que José recebeu era o símbolo disso. Mais do que uma simples veste, era uma declaração. Quem ocupava o lugar mais próximo do coração de nosso pai e quem poderia ser visto como seu herdeiro espiritual. Eu via o rosto dos meus irmãos endurecer toda vez que José falava de seus sonhos de grandeza. Dizia ter visto feixes de trigo se curvando diante dele e até mesmo as estrelas o reverenciando. Rúben, o primogênito, apesar da desonra do passado, ainda desejava preservar sua autoridade, e as palavras de José o feriam como provocação. Simeão e Levi, com seus temperamentos violentos, contestavam sua posição e murmuravam em desafio. Judá, por sua vez, embora menos impulsivo, não perdia a oportunidade de humilhá-lo. Percebi o perigo daquela preferência e comecei a considerar como o favoritismo poderia alterar o equilíbrio entre nós. Meu lugar nesse jogo de lealdades era incerto. Eu não era inimigo de José, mas também não era seu aliado. Eu sabia que uma palavra mal escolhida poderia me trazer problemas. Por isso, mantendo-me à margem, observando e ouvindo, aprendi a ser um mediador silencioso, alguém que compreendia a posição de todos sem se envolver. Ainda assim, nem tudo era intriga e rivalidade. Houve momentos em que a irmandade parecia verdadeira. Quando pastoreávamos juntos, quando partilhávamos o pão após longos dias, ou quando nos sentávamos em círculo junto à fogueira e ouvíamos as histórias de nosso avô Isaque e de nosso pai Abraão. Nesses instantes, o peso dos fardos se dissipava e éramos apenas filhos do mesmo pai, unidos pela mesma história e pela mesma linhagem. Mas a paz nunca durava muito. A sombra do ciúme crescia com a preferência de Jacó por José e estava prestes a desencadear um conflito que marcaria nossas vidas para sempre. E embora eu não fosse o único envolvido, eu, narrador desta história, veria tudo se desenrolar diante dos meus olhos,
como se os fios do destino estivessem sendo tecidos em direção a um fim incerto. O sol do deserto brilhava com intensidade ofuscante quando José chegou ao campo. Mesmo de longe, seu manto colorido reluzia, arrogante sob a luz do dia, como se sua presença por si só bastasse para nos lembrar do que todos já sabíamos. Ele era o filho favorito de nosso pai. José caminhava com confiança, como se tivesse vindo supervisionar-nos em nome de Jacó. Seu rosto não demonstrava cautela, apenas certeza. Ele era incapaz de ver o ressentimento que fervilhava dentro de nossos irmãos. Uma hostilidade que cresceu ao longo dos anos e que naquele momento eu vi se condensar em algo mais obscuro do que simples ciúme. Foi Simeão quem falou primeiro. Em tom seco, deixou o cajado cair contra uma pedra enquanto encarava José com desprezo. "Lá vem o sonhador", murmurou com a voz carregada de escárnio. Os outros riram, mas havia algo perigoso em seus olhos. Olhei para Gade ao meu lado. Ele parecia desconfortável. Eu não era particularmente afetuoso com José, mas a tensão daquele momento me fez semicerrar os olhos, como se eu pressentisse o veneno por trás das palavras. Então, ouvi a voz de Judá, serena, firme e suficiente para calar o grupo. "O que ganhamos simplesmente odiando-o? Não podemos matá-lo. Isso sujaria nossas mãos, mas podemos vendê-lo. Assim, nos livramos dele e ainda recebemos algo em troca." Um silêncio denso caiu sobre nós. Rubem não estava ali naquele momento. Por um instante pensei que alguém se oporia à ideia. Mas, quando vi o brilho nos olhos dos outros, compreendi. A decisão já havia sido tomada. Meu coração se agitou em inquietação. Eu não podia dizer que amava José. Nunca fui próximo dele, mas a ideia de traí-lo me apertou o estômago. Olhei para Gade, buscando alguma reação. Ele me devolveu um olhar cheio da mesma dúvida que eu sentia, e então desviou, como se fugir daquele instante fosse mais fácil do que enfrentá-lo. José chegou sorrindo, sem suspeitar de nada. E antes que eu tivesse tempo de pensar, tudo aconteceu rápido demais. Simeão e Levi o imobilizaram num instante, rasgando-lhe o manto com brutalidade e violência desnecessária. Seus gritos de surpresa e seus apelos foram abafados pelo alvoroço de risos e sussurros cúmplices. E eu não fiz nada. Não levantei a voz. Não protestei, não me coloquei entre eles, não tentei salvá-lo, apenas observei. O peso da covardia me esmagou o peito quando o jogaram em uma cisterna seca. Mais tarde, quando vimos uma caravana de mercadores se aproximando, ismaelitas, a ideia de Judá tornou-se realidade. José, sem sua túnica, com a dignidade despedaçada, foi vendido como se fosse um simples escravo. Vi o horror em seus olhos enquanto era levado para longe. E naquele momento eu entendi que o que havíamos feito era irreversível. Quando Rubem voltou e descobriu, seu grito de desespero foi o único remorso genuíno que ouvi. Para os outros, a preocupação imediata era uma só: como enganar nosso pai. A solução veio com a mesma frieza com que planejaram a venda de José. Tomaram sua túnica e a mancharam com sangue. E levaram o cabrito a Jacó. Quando meu pai o viu, seu rosto se desfigurou, uma máscara de dor indescritível. "Meu filho foi devorado por uma fera selvagem", murmurou ele, agarrando o pano com as mãos trêmulas. Não havia palavras que pudessem consolá-lo. Ele rasgou as próprias vestes, as roupas caíram no chão, e ele chorou como nenhum de nós jamais o tinha visto chorar antes. Não conseguíamos encará-lo. Havíamos nos tornado cúmplices de uma mentira monstruosa e mesmo sem que ninguém dissesse uma palavra, o peso do segredo nos oprimia a cada respiração. Daquele dia em diante, a alegria deixou nossa casa. Nosso pai cobriu-se de luto, recusando-se a ser consolado. Tentamos seguir com nossas vidas, mas algo dentro de mim se quebrou naquele dia. Aprendi que a traição não destrói apenas a vítima. Ela também consome aqueles que cometem o crime. Meus irmãos comemoraram a remoção de um obstáculo,
mas eu só conseguia enxergar as sombras da culpa, projetando no futuro o que significava ser irmão. Se fôssemos capazes de vender o próprio sangue, que justiça poderia existir em uma família onde a inveja era mais valorizada do que o amor? Os dias se passaram, e embora todos tentássemos esquecer, eu sabia que a verdade sempre encontra um jeito de voltar. Não importava quanto tempo passasse, a ferida que abrimos jamais cicatrizaria por completo. O sangramento poderia cessar, os anos correriam como as estações, mas a marca permaneceria. Com o tempo, a vida em Canaã tornou-se cada vez mais difícil. As chuvas tornaram-se raras, os campos foram abandonados e a abundância do passado, somada à diminuição dos rebanhos, já não era suficiente. Nem o leite nem a carne supriam o que precisávamos. A fome veio primeiro como uma ameaça distante, uma sombra no horizonte, mas logo se tornou uma realidade impossível de ignorar. Vi meu pai, Jacó, curvar-se sob o peso da necessidade. Seu rosto, outrora imponente, agora marcado pela carência, trazia sulcos profundos de preocupação. Os dias se arrastavam em meio à incerteza. Haveria grãos suficientes para o dia seguinte? Para a próxima noite? As horas eram cheias de suspiros silenciosos, enquanto meus irmãos e eu nos perguntávamos por quanto tempo ainda poderíamos resistir. Foi então que começaram a chegar rumores do Egito. Dizia-se que lá havia abundância, que a fome não atingira aquelas terras porque um homem sábio previra a crise com antecedência e armazenara grandes quantidades. Alguns viajantes falavam desse governador com respeito, mencionando a quantidade de grãos que ele administrava. E mesmo com temor, diziam que ele era poderoso, que respondia apenas ao faraó e que nenhum estrangeiro poderia negociar sem sua permissão. Ao ouvir essas notícias, meu pai nos reuniu todos em sua tenda. Seus olhos, que antes brilhavam com a determinação de um patriarca forte, agora refletiam a resignação de um homem que não via outra opção. "Não podemos continuar assim", disse ele com voz áspera. "Vão ao Egito e tragam grãos, para que não morramos de fome." A ordem era clara e nenhum de nós pôde contestá-la. Questionar se havia escolha era inútil. Preparar-se para a viagem foi um processo rápido, mas enquanto nos organizávamos, uma dor antiga voltava a latejar. O desaparecimento de José nunca havia cicatrizado no coração do nosso pai. E Benjamim, o último filho de Raquel, era seu único consolo após a suposta morte do favorito. Jacó não podia arriscar novamente a vida de um filho de Raquel e temia perdê-lo como acreditava ter perdido o outro. Ainda assim, partimos para o Egito. A viagem foi longa e exaustiva. Atravessamos desertos e percorremos estradas cheias de comerciantes e viajantes, todos em busca do mesmo alimento. O sol castigava nossas costas com dureza implacável, e as noites frias mal nos permitiam descansar. À medida que nos aproximávamos da grande nação do Nilo, as histórias sobre sua riqueza e poder se multiplicavam. O Egito era um mundo diferente do nosso. Em Canaã, nossas tendas e casas de pedra se misturavam à poeira do deserto. No Egito, havia templos, muralhas imponentes com inscrições estranhas e cidades movimentadas, cheias de vida. Mas o mais impressionante de tudo era a quantidade de grãos armazenados. Ao chegarmos ao ponto de distribuição, percebemos que não podíamos simplesmente comprar como em qualquer mercado. Tudo precisava passar pelo governador. Esperamos entre outros estrangeiros até que nos concedessem passagem. Tive audiência com ele quando entramos no grande salão onde aquele homem administrava o sustento do reino. Fui tomado por uma sensação estranha, como se o destino estivesse prestes a nos mostrar algo que eu ainda não compreendia. O governador estava sentado em um trono de pedra, vestido com as vestes e joias da nobreza egípcia. Sua postura era régia, seu olhar penetrante, e quando falava, sua voz trazia uma autoridade que nos fazia sentir pequenos. "De onde vocês vêm?" perguntou ele em hebraico impecável, embora com um leve sotaque.
Nós, como estrangeiros, curvamo-nos diante dele, como era costume diante de governantes, e respondemos respeitosamente: viemos da terra de Canaã, disse Judá. Estamos procurando grãos para nossa família, porque a fome nos atingiu. O homem nos fitou atentamente com uma expressão dura. Havia algo em seu olhar, algo que parecia oscilar entre a severidade e uma emoção oculta. O silêncio se prolongou por vários instantes e então, inesperadamente, seu rosto endureceu. "São espiões!" exclamou ele. "Vieram para constatar a fragilidade da nossa terra." Ficamos surpresos. A acusação era séria e completamente falsa, mas o tom de sua voz não permitia discussão. Meu coração disparou enquanto eu olhava para meus irmãos, esperando que alguém se pronunciasse. Foi Rúben quem, por fim, deu um passo à frente. "Não, Senhor", disse ele. "Somos filhos do mesmo homem, pastores e não espiões. Éramos 12 irmãos ao todo, mas um já morreu, e o mais novo permaneceu em Canaã com nosso pai." O governador pareceu ponderar as palavras, mas seu olhar permaneceu inflexível. "Se o que dizem é verdade", declarou, "então um de vocês ficará aqui como prisioneiro, e os demais retornarão com grãos. Mas quando voltarem ao Egito, trarão o irmão mais novo como prova de que não estão mentindo." Olhamos uns para os outros, compreendendo a gravidade da situação. Não tínhamos escolha. Simeão foi feito prisioneiro e retornamos a Canaã, com a angústia de saber que teríamos de convencer nosso pai a enviar Benjamim se quiséssemos libertar nosso irmão e voltar ao Egito sem sermos condenados. O que sabíamos, algo que nenhum de nós poderia sequer imaginar naquele momento, era que o homem, diante de quem nos curvávamos, não era um egípcio qualquer. Era José, nosso irmão perdido. Aquele que vendemos como escravo, mas cujo destino ainda não nos havia sido revelado. A verdade seria revelada, mas o maior teste e a lição mais importante ainda nos aguardavam. As dificuldades que tivemos de enfrentar. O caminho de volta para Canaã foi marcado por medo e culpa. Carregávamos em silêncio os grãos de que tanto precisávamos, mas o peso do que havia acontecido no Egito nos atingia a cada passo que Simeão deixava para trás, prisioneiro do poderoso governador, e as palavras que haviam declarado que nos perseguiam como sombras. Se quiserem voltar, terão que trazer seu irmão mais novo. Minha mente continuava analisando o olhar daquele homem, o tom de sua voz, a maneira como nos interrogou. Havia algo nele. Algo familiar me incomodava. Embora eu não conseguisse identificar exatamente o que era, mas, no meio da preocupação com Simeão e do desafio de convencer nosso pai a enviar Benjamim, eu não tinha espaço mental para desvendar esse mistério. Quando chegamos diante de Jacó e explicamos o que havia acontecido, sua reação foi exatamente o que temíamos. "Não vou permitir", rugiu ele, com os olhos arregalados de raiva. Tomado pela angústia, "eu já perdi José e agora o perdi também. Simeão quer que eu entregue Benjamim, mas só depois que eu descer ao túmulo com a minha dor." Ninguém ousava discutir com ele, nosso pai. Ele não se parecia em nada com o homem que eu conhecia. Eu jamais havia sonhado com a escada para o céu, nem com o pastor que lutara com ele. O homem que vira Deus em Peniel estava velho, cansado e, acima de tudo, abatido pela perda de seu filho. Tentamos consolar as crianças, mas a fome é implacável e logo se impôs. Com o tempo, o grão acabou e o desespero se instalou em nossa casa mais uma vez. Judá, vendo que não tínhamos outra opção, aproximou-se de nosso pai com uma determinação que não havíamos demonstrado antes. "Pai, se não enviarmos Benjamim, vamos morrer de fome. Eu me responsabilizarei por ele. Se algo lhe acontecer, responderei diante de ti pelo resto da minha vida." Jacó, com a alma ferida e a resignação de um homem que perdeu batalhas demais, aceitou. Em seguida, partimos em viagem para o Egito, desta vez com Benjamim ao nosso lado. Quando chegamos, as coisas eram diferentes. Levaram-nos perante o governador.
Mas em vez de nos interrogar duramente, ele nos recebeu em sua casa. A casa era hospitaleira. Ele havia preparado uma refeição para nós e, para nossa surpresa, libertou Simeão. Nada disso fazia sentido. Porque um homem assim... Foi emocionante ver estrangeiros sendo tratados com tanta generosidade quando nos sentamos à mesa. Enquanto comia, comecei a sentir um crescente mal-estar. O governador havia arranjado os lugares de acordo com a nossa idade exata, algo que só alguém que nos conhecesse poderia saber. Eu poderia pensar nisso mais tarde, quando a comida fosse servida. Percebemos que a porção de Benjamim era 5 vezes maior que qualquer uma das nossas. Foi então que a verdade começou a emergir na minha mente como uma névoa se desfazendo. Um relâmpago brilhou no olhar daquele hebreu perfeito, na maneira como ele falava, e como sua voz tremia quando mencionávamos nosso pai. Mas não era impossível. José estava morto. Nós o tínhamos vendido com nossas próprias mãos. Quando terminamos a refeição e nos preparávamos para partir com o grão que nos trouxera paz, tudo se quebrou. De repente, um guarda nos interceptou na porta e nos acusou de roubo. Levaram-nos de volta perante o governador, que em voz severa declarou que o homem em cuja bolsa a taça fosse encontrada havia roubado sua xícara de prata. Ficamos paralisados quando a taça foi encontrada na bolsa de Benjamim. Judá, desesperado, caiu ao chão. Ele se ajoelhou diante do governador e implorou: "Por favor, não faça isso conosco. Se formos embora, Benjamim, nosso pai morrerá de tristeza. Leve-me em seu lugar, mas deixe-o voltar." Houve um silêncio ensurdecedor. O governador olhou para todos nós, um por um, e em seus olhos refletia-se uma luta interna contida que não entendíamos. Então sua expressão mudou, seus lábios tremeram e seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu sou José, seu irmão." O ar desapareceu dos meus pulmões. Senti o chão se abrir sob meus pés e o tempo parar. Não podia ser verdade, não podia ser ele, mas essa era a realidade. Aquele governador nos atingiu com a força de uma tempestade. O egípcio, o homem poderoso que brincara conosco como um caçador com sua presa, era a mesma criança que havíamos traído e vendido anos antes. O medo me dominou. Olhei para meus irmãos e vi o mesmo terror refletido neles. O que ele faria conosco? Ele tinha todo o poder para se vingar, condenar-nos à escravidão ou mesmo à morte com apenas uma palavra. Mas, em vez de raiva no rosto, havia amor. "Não tenham medo", disse ele, aproximando-se de nós. "Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem. Foi Ele quem me enviou aqui antes de vocês para salvar vidas." Era impossível de entender naquele momento, depois de tudo o que tínhamos feito. Após tantos anos de silêncio e culpa, José não nos odiava. Ele nos perdoou um por um. Nós nos aproximamos dele. Seu abraço era forte e caloroso. Eu não conseguia evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Carregamos a culpa da nossa traição por tanto tempo que jamais imaginamos que haveria um fim. Ao contrário da condenação, José nos enviou de volta com a missão de trazer nosso pai e nossas famílias para o Egito, onde havia abundância na terra. Ele não queria que Jacó sofresse mais. Quando chegamos diante de Jacó e lhe dissemos que seu filho ainda vivia, a princípio ele não acreditou. Mas, quando viu os carros e as riquezas que José nos enviara, seu espírito se reavivou. "José vive", sussurrou com lágrimas nos olhos. "Irei vê-lo antes de morrer." E assim, a família de Israel desceu ao Egito não como mendigos, mas como hóspedes de honra. A história que começou com traição e sofrimento encontrou redenção na misericórdia e no amor de um irmão que soube enxergar além do passado. Aprendi que a justiça nem sempre vem com a espada, mas com o perdão, e que a verdadeira irmandade não se mede apenas por laços de sangue, e sim pela coragem de restaurar o que o ódio tentou separar. Os anos no Egito passaram como o curso de um rio.
Estabelecemo-nos na terra fértil de Gósen e, sob a proteção de José, nossa família cresceu em número e em força. Com a prosperidade, deixamos de ser pastores errantes, perseguidos pela fome, e nos tornamos uma nação em formação dentro de um reino poderoso. Mas o tempo não para ninguém. A sombra da morte começou a rondar nossa casa. Nosso pai, Jacó, teve suas forças diminuídas. Sua voz, outrora firme, tornou-se frágil. Seus olhos, turvos pelos anos, refletiam o peso de uma vida marcada por lutas, perdas e milagres. Sabíamos que o fim se aproximava quando ele chamou seus filhos para junto de sua cama, reunindo-nos pela última vez para nos dar sua bênção. Jacó, apoiado em seu cajado, olhou para nós com amor e solenidade. Suas palavras, que tantas vezes foram guia e advertência, seriam agora seu último testemunho sobre cada um de nós. Um a um, ele nos chamou pelo nome. Rúben, o primogênito, recebeu repreensão em vez de honra, pois seu erro com a concubina de nosso pai lhe custara o direito de primogenitura. Simeão e Levi foram condenados por sua violência e ira. Já Judá recebeu uma bênção que o distinguiu. De sua linhagem viriam reis, e dentre seus descendentes surgiria aquele que governaria com justiça. Cada irmão ouviu palavras que refletiam caráter e destino. Uns foram marcados pela força, outros pela coragem, outros pela promessa de abundância. Quando chegou a minha vez, meu pai ergueu o olhar e disse palavras que ecoaram profundamente em minha alma. Meu pão será farto, e eu oferecerei iguarias dignas de reis. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não era bênção de guerra nem de domínio. Não falava de conquista ou poder. O mesmo pai que lutara com Deus e recebera o nome Israel via em mim e nos meus descendentes um chamado diferente. Minha tribo não seria lembrada pela espada, mas pela abundância. Não pela violência, e sim pela provisão. Seríamos fonte de sustento, riqueza e vida, capazes de alimentar em tempos de escassez e de oferecer delícias dignas de reis. Enquanto eu meditava nisso, compreendi que a bênção de Jacó não era apenas um desejo, era profecia. Com o passar das gerações, a tribo de Aser encontraria seu lugar em terras férteis, e nossos descendentes seriam conhecidos pela abundância das colheitas e pela excelência do trigo e do azeite. Naquele dia, ao receber a bênção do meu pai, entendi que cada um de nós tinha um papel no plano de Deus. Alguns seriam guerreiros, outros líderes. Eu, porém, seria provedor. Meu legado não seria medido por vitórias em campos de batalha, mas pela prosperidade do meu povo. Jacó terminou suas palavras com um longo suspiro. Olhou para todos nós com o amor profundo de um pai que sabe que sua hora chegou. E, em seu último fôlego, adormeceu em paz. Nós, seus filhos, levamos seu corpo para Canaã, para a caverna de Macpela, onde foi sepultado ao lado de Abraão e Isaque. Quando a terra cobriu seu túmulo, eu soube. O legado de Israel não terminaria ali. O Deus de nosso pai havia falado, e a história do seu povo continuaria. E nela, a tribo de Aser cumpriria a promessa de abundância pronunciada naquele instante. No Egito, vieram mudanças que eu jamais poderia imaginar quando éramos apenas pastores nômades em Canaã. Meus descendentes cresceram, e com eles a promessa começou a tomar forma. A tribo de Aser prosperou na terra fértil de Gósen, abençoada com águas abundantes e solo generoso. Não buscávamos glória pela espada. Nosso crescimento vinha do trabalho, da terra, das alianças bem firmadas e da diligência diária. Meus filhos e netos aprenderam a cultivar com cuidado e a negociar com os egípcios com sabedoria. Orgulhávamo-nos de ser fonte de alimento para nossos irmãos. Quando outros enfrentavam necessidade, tínhamos o suficiente para repartir. E embora os anos passassem e a memória de José se enfraquecesse entre os egípcios, a bênção de Jacó permanecia viva, em cada pão assado, em cada ânfora de azeite que saía de nossos celeiros.
A comunidade de Aser deixou de ser apenas um conjunto de famílias e tornou-se um povo forte dentro da nação de Israel. Vi meus netos crescerem com a certeza de que seu futuro não estava garantido porque eram os mais temidos, mas porque Deus colocara em nossas mãos a responsabilidade de alimentar o seu povo e promover a prosperidade. Ainda assim havia um aviso. Lembrava-me das palavras de minha mãe, Zilpa, que ensinava que a riqueza, quando mal administrada, corrompe o coração. Por isso, eu me esforçava para manter a generosidade como marca da nossa identidade. Enquanto houvesse pão em nossas mãos e compaixão em nossos corações, nossa tribo permaneceria como símbolo de provisão e sustento. Mas os dias de prosperidade no Egito tornaram-se uma lembrança distante quando uma nova dinastia subiu ao poder. A memória de José se apagou, e com ela o favor que antes desfrutávamos em Gósen. O que começou como desconfiança, logo virou medo e hostilidade. O faraó que reinava não conhecia nossa história, nem reconhecia a contribuição de José. Via-nos apenas como uma multidão crescente, uma ameaça dentro de suas fronteiras. A abundância que antes era sinal de bênção passou a ser vista com suspeita. Nossos antigos aliados começaram a nos enxergar como potenciais escravos. O decreto veio sem aviso. Primeiro, impostos mais altos. Depois, trabalho forçado na construção de cidades-armazém. E antes que percebêssemos, nossas vidas já não nos pertenciam. Fomos subjugados com chicotes e correntes, obrigados a suportar um fardo desumano. Para a tribo de Aser, acostumada a viver do cultivo e do comércio, o impacto foi brutal. Campos foram confiscados, a produção foi destruída e aquilo que era liberdade virou servidão. No começo, resistimos como sabíamos, cuidando uns dos outros. Nos poucos momentos de descanso, repartíamos o pão. Nas noites escuras, repetíamos as palavras de Jacó: seu pão será farto e oferecerá iguarias reais. Mas como uma bênção dessas poderia se cumprir em meio à miséria? Como a promessa de provisão poderia sustentar mãos calejadas, suor e lágrimas derramados na terra do Egito? Eu vi o sofrimento consumir o meu povo. Vi anciãos caírem sob o peso dos tijolos. Vi crianças crescerem sem conhecer liberdade. Vi mulheres chorarem por filhos arrancados e mortos por ordem do faraó. Naqueles dias sombrios, muitos duvidaram. Alguns perguntavam se Deus nos havia abandonado. Outros murmuravam que nunca deveríamos ter vindo ao Egito. E na minha velhice, vendo meus descendentes curvados diante dos capatazes, eu senti o peso da incerteza. Mas, no fundo do meu coração, eu sabia, a promessa ainda vivia. Deus não havia desistido de nós. O que Jacó declarara não tinha desaparecido. Estava sendo provado no fogo do sofrimento, assim como José fora provado, vendido como escravo e depois exaltado. Não seria para sempre. A tribo de Aser não se rendeu. Agarramo-nos à nossa identidade, aos nossos costumes e às nossas promessas. Nas noites mais frias, quando o cansaço parecia insuportável, reuníamo-nos em segredo para contar as histórias de nossos pais. Falávamos de Abraão e sua fé, de Isaque e sua perseverança, de Jacó e sua luta com Deus. E lembrávamos, vez após vez, que mesmo nos momentos de maior angústia, a redenção sempre chega. O que nenhum de nós sabia era que a libertação estava mais perto do que imaginávamos. Quem poderia supor que uma criança hebreia, escondida entre as águas do Nilo, cresceria para desafiar o faraó e quebrar nossas correntes? E quando aquele dia chegasse, a tribo de Aser estaria pronta para se levantar e marchar rumo à terra prometida. O inverno da escravidão, que parecia não ter fim, finalmente terminaria. Os filhos de Israel aprenderam a viver sob o peso do jugo egípcio. Nossas marcas eram de chicote, nossas mãos, endurecidas pelo barro e pela alvenaria. Nossas vozes, antes cheias de cânticos, elevaram-se ao céu em gritos de desespero. Ainda assim, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre houve quem mantivesse a fé.
As mulheres se lembravam da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Sabíamos que não estávamos destinados a ser escravos para sempre. Mas os dias passavam, os anos se acumulavam e a esperança escorria como areia entre os dedos. Então, um nome começou a circular entre nós, primeiro como sussurro, depois como certeza: Moisés. No início, eram apenas rumores. Diziam que ele fora criado na casa do faraó e ainda assim não era egípcio. Outros afirmavam que fugira para o deserto após matar um capataz. Para a maioria, aquilo parecia um conto distante, quase sem importância diante do sofrimento diário. Até que um dia, Moisés voltou do exílio com palavras que nenhum outro homem jamais ousara pronunciar. Ele afirmou que Deus lhe havia falado, que o Deus de nossos pais o enviara para nos libertar e que o faraó teria de nos deixar partir. Os egípcios zombaram e nós mesmos duvidamos que um único homem pudesse enfrentar o império mais poderoso do mundo. Mas o Senhor manifestou seu poder. Uma a uma, pragas assolaram a terra e humilharam os deuses do Egito. As águas do Nilo tornaram-se sangue. Rãs e insetos invadiram tudo. Gafanhotos devoraram o que restava. A peste atingiu o gado e uma escuridão densa cobriu a nação. Os egípcios começaram a temer e nós, ainda cativos, começamos a crer que algo decisivo estava prestes a acontecer. Então veio a última praga. Aquela noite jamais se apagaria da minha memória. Recebemos ordens para separar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e marcar com seu sangue os batentes das portas. Comemos às pressas, de sandálias nos pés, prontos para partir. E na escuridão, o grito de luto do Egito se espalhou quando o anjo da morte passou por suas casas, ceifando a vida dos primogênitos. Mas nas casas de Israel, onde o sangue do cordeiro marcava a entrada, não houve morte. O faraó derrotado nos deixou ir. A notícia correu como fogo em palha seca. Éramos livres. A tribo de Aser se preparou para a marcha. Eu já era velho, mas olhei para meus filhos e netos com o coração transbordando de emoção e gratidão. Havíamos suportado gerações de dor. Agora víamos o alvorecer de uma nova era. Reunimos nossos pertences, tomamos o pão sem fermento e nos juntamos à multidão que deixava o Egito. Um mar de gente, homens, mulheres e crianças, carregando sobre os ombros o peso de séculos de escravidão, mas com a esperança ardendo nos olhos. A jornada não seria fácil. Eu sabia disso. Seríamos provados de formas que jamais imagináramos, mas eu carregava no íntimo uma certeza. A promessa feita por Jacó se cumpriria. A tribo de Aser, marcada pela bênção da provisão e da abundância, não apenas sobreviver ao cativeiro, agora caminhava rumo a um destino maior. O que quer que nos esperasse, o essencial era que seguíamos adiante em direção à terra jurada aos nossos ancestrais. E após o deserto, Canaã finalmente se abriu diante de nós. Fértil, diversa, tão viva quanto as histórias contadas ao redor da fogueira. Contudo, a paz que sonhávamos não veio de imediato. A conquista exigiu batalhas e coragem. Ainda assim, Israel estava unido em seu propósito: recuperar aquilo que nos fora dado por direito divino. Quando a terra começou a ser dividida entre as tribos, também Aser recebeu sua porção. No início havia incerteza. Como seria nossa vida depois de tanto tempo vagando? Mas logo a bênção de Jacó se tornou palpável, exatamente como ele dissera. Nossa herança era rica e fértil, próxima à costa do Mediterrâneo, o que nos permitiu prosperar não só na agricultura, mas também no comércio. Nossos campos se encheram de plantações. Os olivais floresceram. O azeite que produzíamos ganhou fama pela pureza. O trigo tornou-se um dos mais desejados da região. Enquanto outras tribos lutavam para se firmar, Aser via a promessa crescer diante dos próprios olhos. Nossos filhos prosperavam não apenas por causa da terra, mas por aprenderem a aproveitar com gratidão e sabedoria aquilo que o Senhor lhes concedera.
Eu observava meus netos e bisnetos crescendo em terras férteis e via com clareza o cumprimento das palavras de Jacó. E a bênção não se limitou à prosperidade material. Ao longo dos anos, a tribo de Aser foi reconhecida por seu caráter e sabedoria. Forte não por sua habilidade na guerra, mas pela estabilidade e pelo bem-estar que levava às demais tribos. Nossas terras não eram marcadas por grandes fortalezas nem por cidades imponentes, mas nossa influência era real. Nosso azeite, nossos grãos e frutos alcançavam toda a terra prometida. Muitos vinham até nós em busca de sustento. E assim, pouco a pouco, conquistamos a reputação de um povo generoso, sempre disposto a repartir com quem mais precisava. O Mediterrâneo tornou-se nossa fronteira e, ao mesmo tempo, nossa porta. Os portos se encheram de navios. As rotas comerciais se estenderam por Canaã e além. Prosperamos e conquistamos respeito não apenas pela abundância, mas pela capacidade de viver em paz com todos. Na minha velhice, pude ver que a tribo de Aser não apenas sobreviveu, prosperou. Tornou-se fonte de bênção para outros. Nossa abundância não se esgotou. Nossas gerações se fortaleceram na fé. E mesmo quando a história de Israel foi marcada por lutas e desafios, permanecemos firmes em nosso propósito, ser provisão e sustento, como Jacó profetizou. Mas eu também sabia, a paz nunca é garantida para sempre. As ameaças dos povos vizinhos eram constantes, e a unidade de Israel seria vital. Foi nesse tempo de instabilidade, quando não havia rei e Israel era guiado por juízes levantados por Deus, que uma figura se ergueu e mudaria o rumo dos acontecimentos. Débora, profetisa e juíza de Israel, nos dias de opressão impostos por Jabim, rei de Canaã, e pelo seu comandante Sísera, o jugo sobre o povo era pesado. E a história estava prestes a exigir coragem mais uma vez. A tribo de Aser, assim como as demais tribos, sofreu sob o domínio cananeu. Mas o espírito de resistência começava a florescer. E foi Débora quem, guiada pelo Senhor, convocou os líderes de Israel para se unirem contra a opressão. Ela não era apenas uma mulher sábia e justa, era também uma líder carismática, capaz de inspirar confiança em uma época em que normalmente eram os homens que conduziam as batalhas. Débora se destacou com autoridade e coragem, sustentada pela certeza de que a vitória viria de Deus. A tribo de Aser, embora não fosse conhecida por grande destreza em combate, não hesitou em atender ao seu chamado. A bênção de Jacó, sermos fonte de sustento, revelou-se também uma fonte de recursos, força e união em tempos de luta para os quais não estávamos preparados. Não buscávamos guerra aberta, mas entendíamos que nossa sobrevivência dependia da unidade entre todas as tribos. Assim, juntamente com os nossos irmãos e com destaque para Zebulon e Naftali, participamos da batalha decisiva contra as forças de Sísera. Ainda que nossos guerreiros não fossem tão treinados quanto os de outras tribos, a bravura que demonstraram foi digna de um povo forjado pela adversidade. Unimos-nos não apenas com nossas espadas, mas com a firmeza da nossa vontade, convictos de que aquela vitória garantiria não só liberdade, mas também unidade. Quando Sísera finalmente foi derrotado, a vitória foi de todo Israel. Não significou apenas a libertação de um povo oprimido, mas também a confirmação de uma promessa. Deus não abandona o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Para Aser, foi motivo de alegria saber que havíamos sido parte dessa libertação. Nosso nome se uniu ao dos valentes que lutaram ao lado de Débora. Como tribo resiliente, consolidamo-nos ainda mais. Não éramos os mais fortes, nem os mais temidos, nem os mais poderosos. Mas quando chegou a hora, soubemos nos unir aos nossos irmãos e agir com determinação. A bênção de Jacó, que nos marcou como tribo de abundância,
também nos concedeu a capacidade de resistir e permanecer firmes diante da adversidade. Assim, Aser tornou-se símbolo de fidelidade não apenas em tempos de paz, mas também em tempos de guerra. E quando Débora entoou seu cântico de vitória, celebrando a mão de Deus na batalha, estávamos entre as tribos que responderam ao chamado. Ficou claro, então, que nossa tribo não seria lembrada somente pela abundância, mas também pela lealdade e coragem na defesa da liberdade e da unidade do povo de Israel. Ao longo das gerações, Aser continuou sendo um povo que prosperou, sim, mas que também soube se levantar pela causa da justiça. O exemplo de Débora, profetisa que liderou com sabedoria e coragem, ficou gravado no coração da nossa tribo como um lembrete de que a verdadeira força não reside apenas na abundância material, mas também na disposição de lutar pelo que é certo. O tempo traz muitas transformações, mas algumas promessas permanecem. Olhando para trás, já em idade avançada, não posso deixar de me maravilhar ao ver como as palavras do meu pai, Jacó, que um dia pareciam apenas bênção, foram se cumprindo geração após geração. Quando nos estabelecemos nas terras férteis de Canaã, não poderíamos imaginar a dimensão da prosperidade que viria. A abundância profetizada não se realizou apenas nos campos de trigo e nos olivais, mas na maneira como nos tornamos uma tribo vital para o bem-estar de todo Israel. As gerações que vieram depois de mim agarraram-se ao legado de provisão e generosidade que Deus nos concedeu. Ele manteve nossos campos férteis e nossos produtos, do azeite aos grãos, continuaram alimentando as demais tribos. E o que mais me enche de satisfação é saber que, embora nunca tenhamos sido uma tribo de guerreiros temidos ou conquistadores célebres, fomos fundamentais para a história de Israel. Nossos frutos e colheitas serviram de base para a sobrevivência de nossos irmãos em tempos de escassez. Não lideramos grandes batalhas, nem fomos lembrados por conquistas que nos colocassem nos anais dos heróis. Porém, fomos essenciais nos períodos de paz, de construção e, acima de tudo, de sustento. À medida que a história de Israel se desenrolava, víamos se cumprir aquilo que Deus prometera por meio de Jacó. A tribo de Aser foi importante para a estabilidade do povo na terra prometida, não apenas por causa da nossa abundância, mas porque nossas terras eram fonte de riqueza e nossos atos de generosidade em tempos de necessidade tornaram-se exemplo para outras tribos. Os que vieram depois viveram sob o mesmo manto de bênção. Sabiam que a prosperidade não era apenas resultado de esforço humano, mas também fruto da fidelidade de Deus à sua promessa. Por isso, a história de Aser não é apenas a história de riqueza material. É a história de uma tribo que, ao longo dos séculos, não perdeu de vista o que realmente importava: prover, cuidar e preservar a unidade da nação de Israel. Houve provações, períodos de idolatria, lutas internas e invasões estrangeiras, mas, sempre que Israel atravessava tempos difíceis, Aser estava lá, oferecendo o que tinha para que o povo sobrevivesse. Hoje, quando olho para trás, não tenho dúvidas de que o que Jacó disse a nosso respeito se cumpriu. Fomos uma bênção para Israel, uma tribo que não buscou glória na guerra, mas foi conhecida por sua generosidade, sabedoria e prosperidade. E somos lembrados não apenas pela riqueza, mas pelo legado de estabilidade e abundância que deixamos ao longo dos séculos. Meu coração se enche de gratidão ao saber que nossa história faz parte da história maior de Israel. A profecia de Jacó não foi somente uma palavra de esperança para uma tribo específica, mas uma declaração que ecoou por toda a nação. E com o passar do tempo, Aser permanece como símbolo de provisão, unidade e fé nas promessas de Deus, lembrando a todos que a verdadeira prosperidade é aquela que se reparte. Assim como aconteceu com tantas outras promessas ao longo dos séculos,
A palavra de Deus atravessou gerações. E o legado de cada tribo foi preservado, não apenas por memórias humanas, mas pela própria narrativa das Escrituras. A história da tribo de Aser, embora muitas vezes ofuscada pelos grandes relatos de reis e guerreiros, também deixou sua marca na trajetória de Israel e, por fim, na história do mundo. Ao refletir sobre o que significou fazer parte desse povo abençoado, percebo que, mesmo quando as tribos pareciam desaparecer no silêncio do tempo, o nome de Aser continuou a ressoar. Em momentos decisivos, Deus fez questão de mostrar que não se esquece dos que, aos olhos humanos, poderiam ser considerados menos notáveis. Um dos registros mais reveladores está no Apocalipse, o último livro da Bíblia, que fala do futuro e do cumprimento da vontade divina. Ali, na lista das 12 tribos, Aser é mencionada entre as tribos seladas. A referência correta não é versículo 76, mas Apocalipse 7:6, onde lemos que 12.000 são selados da tribo de Aser. Esse detalhe, pequeno mas profundamente significativo, mostra que mesmo nos últimos tempos, Deus não se esqueceu da tribo conhecida por sua abundância, generosidade e provisão para Israel. A redenção final do povo de Deus também inclui essa participação. A história de Israel não estaria completa sem a lembrança de Aser. Mas a menção de Aser não se limita ao Apocalipse. A tribo ocupa um lugar especial na história da salvação, também no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas 2:36-38, encontramos Ana, uma profetisa descrita como filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ana, já idosa, viveu grande parte de sua vida como viúva e dedicou-se ao serviço de Deus, com jejuns e orações no templo. Quando o menino Jesus foi apresentado por seus pais, ela o reconheceu e, movida pelo Espírito, proclamou que aquela criança era a redenção de Israel. É marcante que, entre tantas mulheres em Israel, justamente Ana, uma descendente de Aser, tenha sido escolhida para anunciar a chegada do Salvador. Isso não é um detalhe pequeno. A tribo que desde Jacó carregava a imagem de provisão e abundância material, agora aparece ligada a uma realidade ainda mais profunda: a proclamação da verdadeira abundância, a salvação eterna em Cristo. Ana não é apenas uma representante de Aser, ela é um lembrete de que mesmo nos gestos simples e humildes, a glória de Deus se manifesta. A profecia pronunciada sobre nossa tribo, de que seu pão será substancial e que ofereceríamos iguarias dignas de reis, ganha aqui um sentido mais elevado. A verdadeira abundância não está apenas em trigo, azeite ou riqueza, mas na vida que Deus oferece por meio do seu Filho. Uma descendente de Aser compreendeu essa verdade de modo extraordinário. Ao ver Jesus, Ana enxergou o cumprimento das promessas não apenas para Israel, mas por extensão para toda a humanidade. E assim, o legado de Aser se amplia. Deixa de ser apenas a lembrança de abundância material e passa a apontar para um propósito redentor maior, que Deus entrelaça ao longo das gerações. A presença de Deus atravessa tempos e tribos. Cada uma tem seu lugar no seu plano. A história de Aser, filho de Zilpa, muitas vezes considerado menor entre os irmãos, torna-se um símbolo de como Deus usa aqueles que poderiam ser esquecidos para cumprir um propósito eterno. O plano de Deus não depende de posição social, poder militar ou fama. Mesmo os que nascem em circunstâncias simples carregam um chamado dentro da história divina. Por isso, por gerações, a tribo de Aser não foi apenas um povo de generosidade material, mas também um povo que, como Ana, reconheceu que a verdadeira abundância vem do Senhor. O cumprimento da profecia de Jacó não foi apenas um evento localizado no tempo. Foi uma demonstração de como Deus conduz as histórias do seu povo rumo a um único propósito redentor. Como descendentes de Aser, podemos olhar para trás com gratidão,
e seguir em frente com esperança, sabendo que, por meio de Jesus Cristo, a verdadeira alegria e a verdadeira abundância foram oferecidas a todos os povos. Assim, termina a história da tribo de Aser, uma tribo cuja bênção e legado transcenderam o tempo, não apenas como sinal de prosperidade, mas como símbolo da generosidade de Deus e da fidelidade às suas promessas. Das palavras de Jacó à proclamação de Ana no templo, Aser teve seu lugar na história do povo de Israel e, em última instância, no plano divino de salvação. Se esta história tocou seu coração e ajudou você a compreender a profundidade dos propósitos de Deus, eu te convido. Inscreva-se, compartilhe sua opinião e envie este vídeo a alguém que possa se inspirar. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada através da história e das promessas de Aser. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada maravilhosa.